Você que acompanha a programação da TV Câmara pelo canal 60.2, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o seu programa de debates do canal Legislativo. A maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças é o ponto central do debate do programa de hoje. A maternidade que é responsável por atender gestantes, né, de mais de 30 municípios da região de Sete Lagoas e que, com o tempo, né, a situação atual da maternidade também do Hospital Nossa Senhora das Graças, que não é segredo para ninguém, não é das melhores. Por isso, vamos debater aqui hoje a situação especificamente da maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças. Conosco, no debate, estão Karina Fernandino Magalhães Lino, que é coordenadora de enfermagem da maternidade do Nossa Senhora das Graças, e doutor Antônio Lobo, que é o responsável técnico pela obstetrícia da maternidade. Antes de mais nada, até para a gente nortear o nosso debate, eu queria que todos acompanhassem. Antes, porém, só apresentar também conosco o doutor Euro, que é vereador, dispensa comentários, né, doutor Euro, que é também pediatra, tem ampla experiência no segmento de saúde aqui em Sete Lagoas e vai acrescentar muito o nosso debate para falar, esclarecer a situação, o que a Câmara pode fazer para tentar contribuir com a situação da maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças. Queria que todos acompanhassem agora apenas um depoimento de uma mãe que teve, né, os seus filhos na maternidade do Nossa Senhora das Graças e que passou por um problema até para a gente iniciar o nosso debate. Pode rodar. Depois do parto, o meu filho ficou no berçário com quadro de dispneia, eclâmpsia que eu apresentei. E, em função disso, fizeram uma lavagem gástrica nele. Durante esse procedimento, o estômago do meu filho foi perfurado. E isso eu só descobri agora, 4 anos depois, quando eu peguei a cópia do prontuário. Se eu tivesse sido informada, ou se a equipe da UTI neonatal tivesse sido informada que aconteceu esse erro nesse procedimento, teria evitado muito sofrimento do meu filho, que com 5 dias de vida ele foi desenganado e a única coisa que a gente tinha para fazer era uma laparotomia exploratória para tentar descobrir qual era a causa do quadro que ele apresentava, porque o suco gástrico vazou do estômago dele e começou a ferir todos os órgãos, e ele ficou com um quadro de septicemia grave por conta disso. A minha insatisfação com o hospital não é com o erro. Infelizmente, quando um profissional de saúde erra, é a mesma coisa quando um profissional de segurança erra. Ele pode tirar a vida de alguém. Então, a minha insatisfação com o hospital foi a falta de comunicação. Eu acho que eu deveria ter sido informada do que aconteceu e o profissional que cometeu esse erro deveria ter comunicado principalmente a UTI. Esse é um caso que a gente tem, com certeza não é o primeiro e também não deve ser o último a ser registrado, porque a maternidade é um departamento de alta complexidade, né? Então, por isso, eu gostaria que a Karina, o doutor Antônio Lobo, pudessem explicar sobre esse tipo de situação, que acredito eu que vocês devem ter até certa intimidade com esse tipo de situação. O que a maternidade vem fazendo para tentar evitar esse tipo de situação? Doutor, Karina? Primeiramente, eu ouvi o depoimento dela aqui e acho que ela usa uma palavra indevida, que é já classificar como erro médico. A gente sabe que todo procedimento está sujeito a acidentes em relação àquele procedimento. Concordo com ela que talvez os profissionais, eu não estou sabendo desse caso, mas que talvez os profissionais deveriam ter esclarecido essa possibilidade de ocorrerem acidentes em qualquer procedimento médico, mas não erro. Erro é uma coisa que a gente subentende que foi feito propositalmente, então o termo é errado. E esclarecer que sempre existe possibilidade de acidentes dentro de qualquer profissão, principalmente dentro de um hospital. Agora, Karina, como coordenadora, né, do Departamento de Enfermagem da Maternidade, tem até alguns dados, né, com relação a atendimentos da maternidade, que pode até esclarecer para a gente, né, doutor, para a gente ter uma noção da realidade da maternidade do Nossa Senhora das Graças, que atende mais de 30 municípios da região, e isso não é brincadeira não, né, Karina? Muito obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui no Ponto de Vista. Tem umas informações, né, sobre as estatísticas lá da maternidade, dos atendimentos,
Em 2014, foram 4.377 nascimentos na nossa maternidade. Em 2015, já são 2.012, ou seja, são em média de 400 partos mês. Fora esses partos, a gente tem os atendimentos das pacientes em tratamento clínico, curetagem, gravidez ectópica, que na somatória dá uns 500 procedimentos mês. E os atendimentos lá na admissão, né, lá os atendimentos ambulatoriais, são em torno de 1.200 atendimentos por mês. Então, a nossa demanda é, né, grande, cada dia está aumentando mais, a complexidade também dos casos. Queria que você explicasse para a gente, Karina, como que é esse tratamento, né, dos profissionais com as gestantes que buscam esse atendimento, fazem não só o pré-natal, mas também o parto na maternidade de Nossa Senhora das Graças. Como que vocês fazem esse trabalho com relação, pelo que a gente viu no depoimento da mãe que a gente mostrou, para tentar evitar esse tipo de situação? O senhor também pode ficar à vontade, viu, doutor, para esclarecer. Eu vou pedir a palavra no lugar da Karina. A gente sabe que a situação é crítica, nós estamos atravessando uma fase muito difícil, mas sabemos que tanto a Prefeitura quanto a Secretaria de Saúde, juntamente com as instituições médicas, ou seja, o Hospital Nossa Senhora das Graças, as UPAs, os postos de saúde, o Hospital Municipal, têm se dedicado a atender a população de uma maneira geral. Nós sabemos que nós estamos sofrendo um estrangulamento em vista de que algumas unidades, eu vou tocar no assunto de maternidade, estão sendo fechadas por falta de recursos. E nós estamos, o Hospital Maternidade Nossa Senhora das Graças está abraçando todos esses municípios, atendendo, e obviamente que nós estamos tendo uma sobrecarga de trabalho, de atendimentos, como a Karina falou, 1.200 e tantos atendimentos ambulatoriais, 500 partos, ocorrências obstétricas por mês. Isso tudo demanda uma assistência profissional, um aumento do número de profissionais. E nós sabemos que, hoje em dia, 13% dos obstetras estão abandonando esta especialidade. Então, nós estamos também com uma dificuldade enorme de encontrar profissionais para o atendimento da maternidade, que são plantões. Estão tendo muitas vagas para plantonistas e simplesmente não se encontram, principalmente por conta dessa demanda muito aumentada em cima do Hospital Nossa Senhora das Graças. Doutor, na produção, né, para quando a gente estava apurando dados para fazer a produção desse programa Ponto de Vista, a gente pegou algumas informações com relação a esses atendimentos, né, com relação a esse depoimento que a gente viu, de também, né, pessoas com relação a convênio e ao Sistema Único de Saúde. O convênio tem, os pacientes de convênio têm algum tipo de privilégio nesse tipo de situação, pelo que a gente apurou. Como que vocês lidam com esse tipo de situação no Nossa Senhora das Graças? Não, o profissional, ele dá atendimento sem olhar a quem, seja particular, que é raríssimo, seja convênio, seja SUS. Porque, inclusive, às vezes, pacientes de convênio, eles fazem a ficha na internação para ser atendido e nem especifica que eles têm convênio. A gente atende todo mundo igualmente, procurando um acolhimento. O que nós estamos falando é que existe uma sobrecarga enorme, não só nos postos de saúde, mas nos hospitais. E como a maternidade, principalmente do Nossa Senhora das Graças, vem lidando, vem trabalhando com relação a essa demanda que tem só que aumentar, né, doutor? Sim. Como responsável técnico pela maternidade, juntamente com a doutora Luciane, que é a vice-responsável técnica, a gente tem procurado evitar essas falhas nos plantões. Todos os profissionais da saúde estão trabalhando com uma sobrecarga muito intensa. E isso pode, às vezes, acontecer de uma carência no acolhimento. O paciente, quando ele chega no hospital, ele acha que o caso dele sempre é urgente, ele quer passar na frente das pessoas. Sempre é mais grave que o do outro, né? Sempre é mais grave, é a urgência sentida. Quando a gente atende, você, como profissional esclarecido, você vê que nem tem aquela urgência que o casal
especificou. Então, o grande problema talvez seja o acolhimento. Os profissionais, não só atendentes, técnicas, enfermeiras, os médicos dentro do consultório, dentro do bloco cirúrgico, estão trabalhando com uma sobrecarga muito intensa. E, às vezes, o leigo ele não entende isso. E a médio, curto prazo, digamos assim, tem alguma coisa que pode ser feita para evitar esse tipo de situação? A gente sabe que é muito difícil, ainda mais pelo que o senhor disse, que médicos dessa especialidade estão abandonando, né? Estão abandonando. Em torno de... Em São Paulo, 17% das maternidades fecharam. Em torno de 13% dos profissionais de maternidade, os obstetras, largaram a profissão para uma outra ginecologia, vai trabalhar com ultrassonografia. Então, isso nos traz uma dificuldade. Agora, o porquê que está acontecendo isso? São os repasses de verba pelo governo federal. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele é muito bonito no papel, dá atendimento a todas as pessoas. O problema é uma entidade sobreviver às custas dessa verba fornecida pelo Sistema Único de Saúde. É muito difícil você manter o hospital. Uma alta rotatividade dos funcionários, enfermeiras, atendentes, os médicos que largam de dar plantão para ir trabalhar dentro do consultório, que é muito mais bem remunerado do que ele trabalhar baseado em honorários recebidos do SUS. Nesse sentido, eu queria trazer para a conversa aqui também o doutor Euro, que tem a larga experiência na saúde, na medicina pediátrica, né, doutor? O senhor lida com isso diariamente também, com essa questão de turno, né, dos profissionais de saúde, da grande carga de trabalho. O senhor vislumbra algum tipo de medida para tentar reverter esse quadro, doutor? Obrigado pela participação aqui no Ponto de Vista, viu, doutor Euro? É um prazer aqui estar falando para os ouvintes do TV Câmara, do programa Ponto de Vista. Eu tenho assim, o privilégio de poder olhar a coisa dos dois lados, como pediatra, como berçarista e como vereador. Eu já fiquei no berçário por 25 anos, na maternidade, e a gente vê só dificuldade. Um volume de serviço imenso, má remuneração, o repasse dos convênios de SUS sempre insuficientes, sempre o poder público, a Secretaria de Saúde tem de fazer parcerias com as maternidades. Eles estão tentando fazer uma descentralização da saúde, tirando, por exemplo, o Hospital Regional aqui para Sete Lagoas, para Montes Claros, para Governador Valadares, exatamente para desafogar o trabalho das maternidades de Belo Horizonte e do pronto-socorro João 23. Só que, para fazer isso, tem de ter uma infraestrutura suficiente para ser feito. Não é julgar para cada cidade polo uma tarefa que a gente não tem condição de fazer. Então, é o seguinte, a gente teria de ter um suporte. Se você joga um hospital municipal com maternidade, com tudo para Sete Lagoas, sem uma verba tripartite, município, Estado e União, é um elefante branco. Vai ser um caos e a prefeitura não tem condição de bancar nunca. Se você vê o seguinte, o sistema das Santas Casas, existe verbas, existe subsídios para as Santas Casas, mas só que essas verbas nunca chegam o suficiente para poder manter. Sempre está faltando, sempre o procedimento que é feito no hospital é sempre superior ao que o SUS paga, entendeu? Então, é o seguinte, o que a gente teria de fazer? Descentralizar. Então, teria de fazer uma outra descentralização. Então, teria de pegar as cidades polos, tipo Sete Lagoas, Montes Claros, as cidades, e começar a fazer maternidades em outras cidades com 50 mil habitantes, com 100 mil habitantes, porque, senão, eles vão tirar o problema de Belo Horizonte, mas vão jogar o problema de Sete Lagoas. Nós temos 35 municípios da MAV que drenam para aqui. Quanto mais a gente melhora, a gente absorve um raio maior. Se nós temos aqui 600 mil habitantes que vêm para Sete Lagoas, se a gente faz um hospital regional com imagens, com maternidade, com tudo, nós vamos, ao invés da gente absorver 600 mil habitantes, nós vamos absorver 1 milhão de habitantes. Vai piorar. Se o governo nos deixar uma bomba dessa na mão, nós vamos falir também. Então, não existe. Então, nós temos de ter mais qualificação de pessoal, uma equipe
uma equipe grande, você manter uma equipe é difícil. Eu sei a luta que o Lobo tem, porque eu já participei do berçário há muito tempo. Os fechamentos das maternidades, entendeu? Eu acho o seguinte, um erro imenso, não sei se o Antônio Lobo concorda comigo, é o seguinte: nunca o poder público poderia ter deixado, o poder público de Sete Lagoas, ter deixado fechar a maternidade do Santa Mônica. Por quê? Nunca você deve ter um serviço só de maternidade, você tem que ter sempre um serviço controlador. E o que precisava naquela época para a maternidade de Santa Mônica continuar funcionando? Seria um aluguel do Hospital Santa Mônica de R$20 mil por mês. O que vale R$20 mil por mês numa cidade do porte de Sete Lagoas? Nós teremos duas maternidades, equipes melhores, sem sobrecarga, porque o que eles estão fazendo é um trabalho assim, desumano. Igual o pessoal às vezes critica o hospital municipal. Gente, nós fomos criados para atender 240 mil habitantes. Nós atendemos 600 mil. Não tem como você fazer um serviço devagarzinho, bonito, bem focado, sendo que você tem ali 50 pessoas na sua frente. Então, é o seguinte, o que nós temos que fazer, o que eu posso tentar fazer, o que eu vou tentar fazer, que já tentei de outras vezes, é tentar, a gente tem de ter constantemente reuniões, né? Tem maternidade, Hospital Nossa Senhora das Graças, Hospital Municipal, a equipe que for formar o Hospital Regional e Secretaria de Saúde, assentar para os problemas serem colocados tete a tete. Porque é o seguinte, você chega no hospital, a queixa é uma, você chega no secretário de Estado do Municipal de Saúde, o problema é outro. Então, vamos sentar. O problema não é da Secretaria de Saúde, o problema não é da maternidade, não é do hospital, o problema é de nós todos, tanto como médicos, como profissionais, como também como vereadores que fomos eleitos aqui pelo povo para ajudar a cidade. Doutor Euro atuando em duas frentes aqui no programa, como médico e também como legislador, não pode deixar de ser, né, vereador? Com a fala do doutor Euro, a gente encerra o primeiro bloco desse programa Ponto de Vista. O Padre Décio também está conosco e vai nos ajudar também nesse debate. Você fique ligado, não saia daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista pelo canal 60.2 da TV Câmara. Nós falamos diretamente do plenário Wilson Tanuri aqui na Câmara Municipal e hoje tratando sobre a maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças. No último bloco, doutor Euro e também doutor Antônio Lobo falaram aqui, eu queria ouvir doutor Antônio Lobo, porque, como a gente disse, doutor, a conta não fecha, né? A demanda aumenta, os profissionais diminuem e aí o problema, a maternidade tem que dar conta, isso não tem jeito. Com relação aos funcionários da maternidade, como é feito esse trabalho, porque a gente já disse no primeiro bloco, sobre o melhor atendimento, essa questão de humanização no atendimento. O hospital, principalmente a maternidade, tem desenvolvido um trabalho nesse sentido? Sim, sem dúvida. O que toda pessoa deseja é ser bem atendido. Às vezes até com deficiências técnicas, mas que seja bem atendido. E eu acho que todas as instituições tem procurado suprir em vista das queixas que vão surgindo. Eu voltei a dar plantão na maternidade para ajudar a falta, a carência de profissionais. Eu observo o trabalho das enfermeiras, muito bons em relação ao atendimento. Hoje foi criado a Casa da Gestante, completando 1 ano, e está sendo muito importante para nós, porque às vezes a paciente ela vem dos municípios do entorno, e eles simplesmente deixam a paciente com acompanhante no hospital e retornam, porque, lógico, que eles têm que continuar a trabalhar. Quando você não consegue internar essa paciente, uma parte importantíssima do acolhimento, a gente não dispensa a paciente, a gente conduz essa paciente para a casa da gestante, onde tem uma enfermeira responsável. Ela não é medicada nessa casa da gestante. Eu acho isso importantíssimo, porque antigamente... É um trabalho de acolhimento. Acolhimento, mesmo. Isso é um verdadeiro acolhimento, isso é uma dedicação muito grande. Foi criada há 1 ano atrás, completou, isso está sendo de extrema ajuda. Então, a gente também tem que enxergar o que está sendo feito de positivo. Isso é muito importante. Eu queria trazer para a conversa também o vereador Padre Décio, que conhece a fundo as questões da maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças
E também, vereador, a gente é sempre importante, né? O senhor tem um trabalho muito próximo também por conta da religião, esse trabalho de humanização, mesmo que a pessoa não seja atendida naquela hora, como o doutor disse, e seja levada para a casa da gestante. Mas você tratar bem, dar um atendimento humano para a pessoa, ela já fica satisfeita, né? Com certeza. Quando se trata do Hospital Nossa Senhora das Graças, eu costumo dizer que padre é médico de almas, né? Então, eu sou um freguesão ali do hospital. Eu conheço o hospital de trás para frente, de frente para trás. E não só subindo e descendo escada, que às vezes não dá tempo de pegar elevador, a gente tem a oportunidade de acompanhar ali muitas famílias cujas pessoas passaram pelo hospital. Algumas Deus deu a graça de continuar conosco, outras Deus chamou para continuar a missão no céu. E a gente vê a importância do hospital, né, para a comunidade Sete Lagoana. E não só a maternidade em si, mas eu cresci vivenciando a experiência de alguém que teve o Hospital Nossa Senhora das Graças ali como vizinho, né? Sempre com aquela mão protetora e acolhedora sobre a gente. E, a partir do momento que me ordenei sacerdote, percorrer os corredores ali virou quase que uma rotina. Porque, depois do médico, quem é mais procurado é o padre, né? E a gente está sempre procurando acolher e também atento às necessidades financeiras do hospital, né? Porque sem dinheiro não se faz nada, infelizmente, né? O dinheiro tem que ter alguma utilidade, né? E uma delas é servir, e esse é o objetivo maior do hospital. O senhor tocou num ponto interessante, Padre Décio, com relação à manutenção do hospital, né? Com relação a investimentos. Qual que é a real situação hoje da maternidade? Não sei se o doutor pode falar melhor, ou a Karina, sobre a situação e o que o hospital, a maternidade, tem feito nesse quesito. Eu não seria a pessoa mais indicada para tocar nesse assunto, mas eu acredito que os administradores, o Felipe Toledo, o diretor técnico, o Felipe Massotti, têm embasamento para responder a respeito das deficiências. E, por alto, que eu fiquei sabendo que o déficit mensal é de R$500 mil mês. Então, você administrar um hospital, apesar de se contar com a ajuda da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, é uma crise não só do Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas, mas é uma crise do Brasil. Então, o que a gente vê é que nós estamos tendo cortes. E é muito difícil você administrar com essa carência de verba. Algum ponto a acrescentar nessa questão, Karina, com relação à situação da enfermagem também, com relação ao trabalho de humanização dos atendimentos? Eu queria só acrescentar uma fala de doutor Antônio Lobo em relação à Casa da Gestante. Que a Casa da Gestante, além de acolher essas gestantes de outros municípios, ela atende as gestantes de Sete Lagoas de alto risco, né, que são encaminhadas pelo Centro Viva Vida, e ela acolhe também as puérperas, que são aquelas pacientes que têm suas crianças internadas na UTI neonatal, e elas são de outros municípios, então elas ficam acomodadas na Casa da Gestante, porque elas podem ficar na Casa da Gestante e têm livre acesso à UTI neonatal, onde elas podem ficar 24 horas, se elas quiserem, né? Mas elas têm a Casa da Gestante como um apoio. A gente teve, há algum tempo atrás, né, Karina, a questão da superbactéria que assustou muita gente e alarmou muita comunidade por conta da falta e excesso de informação, ao mesmo tempo, por conta de muitos boatos que foram lançados aí na cidade. A gente sabe que a situação está contornada, digamos assim. O que você pode falar sobre esse assunto com relação a essa questão na maternidade do Nossa Senhora das Graças? Em relação a esse assunto, a bactéria, né, era uma bactéria da UTI neonatal, é uma bactéria que já existe em UTIs. Na UTI da adulto do Hospital Nossa Senhora das Graças já tinha a presença dessa bactéria, e na UTI neo foi a primeira vez, mas é uma bactéria que já existe em outras UTIs. No momento está tudo controlado, e não foi na maternidade, é na UTI neonatal. O problema foi localizado na UTI neonatal. Então, como eu não tenho uma habilidade para poder estar falando a respeito, né, a população tem que entender que infecção hospitalar se adquire em hospital.
O hospital é uma concentração de doentes, e isso é um ambiente que propicia, apesar da vigilância, apesar do controle, do serviço de controle de infecção hospitalar, epidemicamente, ocasionalmente, pode acontecer esse tipo de coisa. Nós, da área médica, a gente sabe disso, o doutor Euro trabalhou em berçário, sabe que quando ocorre uma infecção em uma criança, aquilo tem tendência para disseminar e, às vezes, sai do controle. Não é Sete Lagoas, isso é no mundo inteiro, apesar dos serviços de controle de infecção hospitalar. Nesse sentido, doutor Euro, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Estou vendo que o senhor está movimentando aí. Não, o que o Antônio Lobo está falando é o seguinte, surtos de infecção acontecem em qualquer lugar. Tem as doenças sazonais, tem os surtos de meningite, tem os surtos de sarampo, e tem as infecções hospitalares, que elas surgem, vem aquela bactéria resistente, e até que seja descoberto. Então, vira e mexe, você vai ter um surto de infecção no berçário, na UTI neonatal, no hospital, na UTI de adulto, isso aí vai acontecer. Qual que é a função nossa? Ter uma equipe de controle de infecção hospitalar bem estruturada, que o Hospital Nacional tem, que eu sei, eu conheço o pessoal, é muito bem feito. O que nós temos de fazer? Tentar evitar ao máximo, espaçar o máximo possível. O ideal seria não ter infecção, mas isso é impossível, porque ele começa a aparecer. Primeiro sinal de início de infecção, você tem que correr atrás e pegar logo para você dar um basta naquilo ali. Agora, isso aí é difícil, porque até ser identificada a bactéria, ser identificada a origem dela, tudo direitinho, porque infecção existe. Os germes que tem no hospital, o medo é porque os germes hospitalares são germes resistentes. Então, não é qualquer antibiótico, não é um antibiótico de rotina. Você tem que pegar medicação de primeira, de segunda, de terceira geração para você combater uma infecção hospitalar grave, porque isso aí depende de urgência. Quanto mais você protelar, maior o risco de óbito. Então, isso aí o hospital está bem equipado, isso aí acontece mesmo, nós temos que tentar ficar próximo do ideal, que era não ter nada. Mas como o doutor disse, até para a gente deixar claro para quem nos acompanha, doutor Antônio Lobo, doutor Euro, porque é o seguinte, a bactéria há no hospital, é um ambiente hospitalar, as bactérias estão ali. Como o doutor Euro disse, é deixar que isso não ocorra, mas tecnicamente, até para a gente esclarecer quem nos assiste, o que didaticamente podemos dizer assim, que a gente pode falar, explicar para o telespectador, que a maternidade vem fazendo para evitar que isso não se repita? O controle das infecções. Hoje, nós estamos até nesse aspecto, numa fase bastante tranquila. É um pré-natal bem feito, é um cuidado na assistência do trabalho de parto. Hoje, uma paciente que apresenta bolsa rota, prematuros, eles tomam antibiótico ainda em trabalho de parto, tomam antibiótico profilaticamente. Durante o pré-natal, faz-se exames de urina, se é constatado infecção, são tratados com antibiótico. Hoje existe um exame que chama cultura de estrépito, que é feito durante o pré-natal. Se positivo, a paciente, quando ela entra em trabalho de parto, ela é devidamente tratada. O serviço de limpeza do hospital constantemente, acontece um parto, imediatamente a sala de parto é higienizada. Então, assim, é o que se pode fazer. Agora, como o Euro falou, às vezes acontece, né, de uma bactéria multiresistente que antibiótico nenhum resolve. Isso acontece, não tem como se evitar 100% o controle de infecção hospitalar. Karina? Só acrescentando, outras medidas que foram feitas, né, treinamento com a equipe, higienização das mãos, orientação aos acompanhantes, como, né, na maternidade a paciente tem direito ao acompanhante de livre escolha, a gente está orientando esse acompanhante também, a postura que esse acompanhante tem, né, durante o parto, no pré-parto, lá na UTI neonatal, na hora da lavagem das mãos. Então, além de um treinamento com toda a equipe, essa orientação aos acompanhantes e aos familiares. Esse esclarecimento, né, Padre Décio, o senhor também que acompanha essa questão muito de perto, é importante para quem, assim como eu acredito que não é da área da saúde, entender um pouco mais o funcionamento e o que o hospital vem fazendo, né, o que tem sido feito para evitar
esse tipo de situação que alarmou muita gente na cidade, né? Você leu o meu pensamento, né? Esse esclarecimento, ela é importante, porque quando se fala em infecção hospitalar, está falando em Segunda ou Terceira Guerra Mundial. Então, assusta todo mundo, né? E esse esclarecimento foi bom para mostrar ao pessoal que é uma realidade do hospital. Ele convive com doentes. Então, é natural que uma bactéria que se encontre ali, ela vai ficar mais reforçada, vai ficar mais prevenida. E o que eu achei mais interessante é que esse esclarecimento pode ajudar muitas pessoas. Eu mesmo, uma das coisas que eu aprendi dentro do hospital é lavar a mão com álcool gel. Isso aí, para mim, hoje é rotina. Isso é normal, né? Na minha casa, você vai chegar e vai encontrar sempre no meu quarto, no meu escritório, você vai encontrar sempre uma garrafinha de gel. Onde eu aprendi isso? No hospital. Porque toda vez que você passa, vira até um costume saudável. Porque toda vez que você visita um doente, você lava as mãos e passa álcool gel. Quando você sai, você faz a mesma coisa. Isso é quase que instintivo, né? E eu aprendi isso graças às visitas aos hospitais. Verdade. Karina, o Padre Décio tocou num ponto interessante que você disse com relação ao acompanhante, né? Que pode acompanhar o paciente. Esse acompanhante, ele precisa ter algum cuidado especial também para ajudar o hospital nessa situação? Ou estou falando bobagem aqui? Em relação a evitar qualquer tipo de contágio, contaminação? Quando você fala, por exemplo, hoje, antigamente, a paciente ela não era acompanhada, a não ser paciente que internava em apartamento, ela tinha direito ao marido, à mãe. Hoje, isso, democraticamente, muito corretamente, foi estendido à população em geral. Então, os pacientes do SUS, eles têm direito a ter o acompanhante. Esse acompanhante, enquanto ele está no trabalho de parto, ele está com a roupa comum dele. Para se evitar doenças, infecções, ele veste máscara, veste gorro, ele veste uma roupa esterilizada do bloco cirúrgico, né? Ele é orientado a lavar a mão. Então, todas essas medidas são medidas para se evitar as infecções. Agora, é preciso esclarecer que tem dois tipos de infecção, a infecção hospitalar. Muito bem, a infecção hospitalar é adquirida dentro do hospital por conta das bactérias que existem naquele ambiente, apesar de todo o controle. E a infecção comunitária, às vezes a pessoa já vem com infecção de fora, trazendo a infecção para dentro do hospital. Então, por isso que existe essa vigilância dos acompanhantes. Essa quantidade de pessoas dentro do bloco, mas, infelizmente, né, existem ocorrências numa incidência ainda maior num país subdesenvolvido igual ao Brasil, mas existe na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, existe infecção hospitalar, só que, como lá existem mais condições financeiras, um rigor maior, então o número de infecção fora do Brasil é menor. Mas existe um controle rigoroso dentro dos hospitais no Brasil. O senhor quer acrescentar alguma coisa com relação à fala do doutor Antônio Lobo, doutor Euler? É o seguinte, o que a gente tem de ver também é o seguinte, o hospital tem um serviço de esterilização muito bem feito e nas próprias estruturas, nas próprias especialidades, igual no caso específico, existem os isolamentos, na estrutura interna do berçário existem as salas de isolamentos, a enfermeira que olha uma criança com infecção é outra, diferente, ela é só para os meninos infectados. Então, existe uma separação muito grande, existe um serviço de esterilização muito grande. E uma coisa que eu queria comentar, que até o Lobo começou a falar aqui agora, é o seguinte, que você comentou, Marcelo, que as infecções, as bactérias estão lá no hospital. Não, elas estão em todo lugar. Sim. Então, existem as bactérias. As bactérias que estão no hospital são as mesmas bactérias que estão na comunidade. Existe a infecção hospitalar e a infecção comunitária. Só que acontece o seguinte, a infecção não depende exclusivamente da bactéria, depende da resistência daquela bactéria e depende da situação que ela encontra o paciente. Se o paciente está debilitado, aquela bactéria tem condição de evoluir ali naquele paciente. Se o paciente está bem estruturado, estrutura de saúde boa, ele vai conseguir equilibrar aquela bactéria, porque as bactérias existem em todo lugar. Uma das coisas mais contaminadas que a gente tem é a nossa saliva. Você vê criança aí, chega criança aí, vou falar
no meu lado, né? Você pega uma criança de 2 a 5 anos, eles têm infecção de garganta e gripe e garganta quase que todo mês. Por quê? Mas o menino está sem defesa? Não. Existe o equilíbrio entre as bactérias e as defesas imunológicas da criança. Então, o que acontece? A criança tomou uma coisa gelada, ela infeccionou a garganta. Não é isso. As bactérias estão na saliva. Se você usou o quente ou usou o frio, aquilo queima a mucosa, abriu a porta de entrada. A bactéria vai entrar. Então, a infecção hospitalar é uma bactéria oportunista e ela está pré-selecionada para agredir. Ela é mais virulenta, ela é mais agressiva. E ela vai pegar um ambiente, que é o corpo de uma pessoa debilitada. Então, a evolução dela é assustadoramente rápida. Então, a bactéria, só para acrescentar, a bactéria, ela existe em todos os ambientes. Verdade. Com essa, quer acrescentar também, Padre Décio? Só para contribuir, eu acho que está sendo fantástico a colocação de vocês aqui, porque eu tive a oportunidade de acompanhar médicos praticamente nos 3 continentes, né? Na Europa, na África e aqui na América do Sul, de uma forma muito especial aqui no meu querido Brasil. E o carinho, o amor e a competência dos profissionais na área médica, você vai encontrar em qualquer lugar. O que faz a diferença é exatamente a condição financeira. O trabalho de um médico na África é extremamente difícil. Na Europa já é mais fácil. O Brasil está caminhando para poder se organizar mais, e isso aí, infelizmente, não tem como a gente não falar do financeiro. Hoje, para você cuidar de vidas, você tem que investir, tem que ter um capital para poder... Hoje eu estava acompanhando outro dia, os robôs já estão fazendo operações, os médicos têm agora um auxiliar robô, isso aí não custa R$10, é um pouquinho mais caro. Tecnologia, né? Então, isso aqui, essa colocação que foi feita aqui, vai ajudar muito as pessoas a entender que saúde é coisa séria exatamente por causa disso aí, porque mexe com vidas, né? E não é só a vida de quem está ali precisando do tratamento, não. O médico é pessoa humana, o profissional que administra é pessoa humana, o anestesista é pessoa humana, e todos precisam ali. É claro, ninguém vai ficar ali trabalhando sem ter o seu retorno. Há um investimento na educação e a gente não pode fugir disso. Se a gente se esquecer disso aí sim as bactérias vão tomar conta. Verdade. Com relação ao investimento, a gente vai falar daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco do nosso programa Ponto de Vista. Aí a gente vai querer ouvir um pouco mais os vereadores para saber o que pode ser feito na questão da saúde também do Nossa Senhora das Graças. Você fique ligado, é um instante só. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista no canal 60.2 da TV Câmara e hoje debatendo exclusivamente a maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças. E o vereador Padre Décio disse, né, no encerramento do último bloco, com relação a investimentos. Agora a gente queria, né, explorar um pouco mais os vereadores, doutor Euro e também Padre Décio, com relação a essa questão, né, da Câmara enquanto poder público, atuando juntamente com a Prefeitura. O que a gente pode falar, doutor Euro, com relação a essa questão de investimentos para o hospital? O senhor que tem estreito contato com o secretário municipal de saúde, Breno Simões, a Prefeitura tem esse repasse para o Nossa Senhora das Graças. Dá uma explanação sobre essa questão para a gente e até para a gente direcionar alguma coisa no final do programa. O que a gente tem feito nos nossos mandatos anteriores, há 3, 4, 5 anos, eu já estou aqui há 12 anos, e a gente sempre tem tido reuniões exatamente para resolver os problemas do hospital. Teve uma época que foi uma batalha, o Lobo teve aqui na época, uma batalha para ver qual que seria o repasse que era feito para o hospital. O ideal seria a Prefeitura poder equiparar tudo que faltou. Por exemplo, o SUS pagou X, ficou faltando um déficit de R$500 mil por mês, que é mais ou menos em torno disso da maternidade. Então, se a Prefeitura pudesse complementar esses 500 mil para poder adequar ali. Aí tudo bem, trabalharia tudo sem dívida, sem nada. Só que você pega o Brasil numa estrutura de país em desenvolvimento, que nós não temos condição de bancar tudo isso. Nós temos que bancar a saúde, temos que bancar a educação, então tem várias coisas para a gente poder bancar. Então, a gente não consegue. Então, a gente tem que fazer, não o ideal, mas, assim, pelo menos próximo do ideal.
Então, é exatamente, de tempos em tempos, você tem de reunir, eu acho que isso aí é feito muito assim, a longo prazo, mas assim, nós teríamos de ver mais a miúde, fazer o seguinte, que tivesse reuniões entre os hospitais conveniados e mais o hospital municipal, com a Secretaria de Saúde, com os vereadores, exatamente para a gente saber, com o prefeito, para a gente saber o que a saúde, o que está acontecendo na saúde, para a gente receber os dados e a gente ver como setor público, o que a gente poderia fazer de ação para poder ajudar os hospitais. Então, isso aí, porque se um não procura o outro não procura, fica como se estivesse tudo funcionando a mil maravilhas. Não é. Não está funcionando a mil maravilhas. A nossa saúde tem melhorado muito. Eu lembro, teve época em Sete Lagoas que nós tínhamos só vacina da SEIB de uma vez por ano. Hoje nós temos dezenas de vacinas, prevenção de tudo isso. Felizmente, nós estamos passando para a parte preventiva, que é um doente internado, ele vale por prevenção de mais de 500 a 1.000 pessoas. Então, vamos gastar menos e com qualidade. Então, o que nós temos que fazer com o poder público, como vereador, o que nós temos que fazer é promover essas reuniões, intermediar entre o hospital, intermediando o hospital e a Secretaria de Saúde, ver o que está faltando. Agora mesmo, eu falei no início da minha conversa, o seguinte, existe um parecer da Secretaria de Saúde que está funcionando mil maravilhas, que deve X ao hospital. Existe um parecer do hospital que a Secretaria de Saúde deve muito mais. Entendeu? Então, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Então, o que nós temos que fazer? Reunir, 6 em 6 meses, reúne, coloca as coisas na mesa ali, vamos discutir. Isso pode ser feito, isso não pode, aquilo não pode, e pegar sugestões. Entendeu? Eu acho que o poder público pode ajudar um pouco mais. Agora, para ele ajudar, teria de ter contatos frequentes. É por aí mesmo, vereador Padre Décio, com relação a essa articulação da Câmara com o poder público e com os setores para alinhar isso? Olha, não só haver mais reuniões e mais encontros entre as partes interessadas, mas eu acho que o que cabe mais a nós, vereadores, é fiscalizar também para que esses investimentos aconteçam mesmo, né? Eu acho que num país onde se prima pela transparência, tem que se fiscalizar, tem que se mostrar ao povo o que está acontecendo. E vou mais além ainda. Saúde é prioridade nacional. Não só cobrar e fiscalizar do município, mas também do Estado e da União. Porque Sete Lagoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças, não é um hospital só do Sete Lagoas, não. Já foi dito isso aqui, ué. É da região. Hoje, quando alguém está no sufoco, corre para Sete Lagoas. Então, além de se reunir mais, de visualizar as dificuldades e os problemas, tentar saná-los, mas também cobrar mais do município, do Estado e da União. Acho que isso aí é algo que não pode deixar de acontecer. E, acima de tudo, não se esquecer que a gente tem que buscar cada vez mais dar prioridade à saúde, né? Porque a vida, ela é o bem maior. A igreja sempre preocupou com o ser humano e com a vida. Então, a gente nunca vai deixar de querer que a saúde esteja sempre em primeiro lugar. Saúde e educação são coisas básicas na sociedade que a gente não pode fugir dela. Então, a gente tem que estar sempre cobrando. E o que o doutor Euro falou aqui foi muito importante, né? Quando se reúne, se soma. Quando se soma, se chega a objetivos maiores. Hoje, doutor Antônio Lobo, com relação a essa demanda com o poder público, o que o senhor, enquanto responsável técnico pela obstetrícia da maternidade, pode de colocar como demanda aqui, aproveitando a presença do poder público da Câmara Municipal? Eu vou resumir, e eu já tenho mais de 30 anos de vivência na medicina. Quando eu olho para trás, eu tenho a sensação de que muita coisa melhorou, muita coisa se modernizou. Eu já trabalhei em hospitais que não tinha a mínima condição de funcionamento. Hoje eu trabalho em hospitais como o Hospital Nossa Senhora das Graças, especificamente a maternidade, do qual eu tenho muito orgulho de participar do corpo clínico. Eu vejo assim que melhorias incríveis, as várias administrações, a gente tem só a agradecer
ao poder público, a gente tem muito a agradecer ao atual prefeito, ao atual secretário, no momento atual. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha, vislumbra o futuro, dá até uma certa sensação de desânimo, que a gente vê que ainda tem muito o que se fazer. É o que eu tenho a dizer. Nesse muito a que se fazer, doutor Euro, o senhor que acompanha de perto essa situação, o Padre Décio falou de cobrar de Estado, da União, a gente tem aí o Hospital Regional que pode desafogar um pouco essa demanda, e o senhor acredita que pode ser uma ajuda para o Nossa Senhora das Graças em si, não só para a maternidade, mas para o hospital, ou é um pouco mais adiante isso? Não, eu acho o seguinte, toda ajuda é bem-vinda. Nós tínhamos só o Hospital Municipal e o Hospital Nossa Senhora das Graças, para uma demanda de 600 mil habitantes. Aí veio a UPA, deu um desafogo imenso ao Hospital Municipal. Nós tínhamos 20, 30 macas no corredor, tem dia que nós não temos nenhuma. Então, dá uma ajuda, deu. O Hospital Regional vai melhorar? Vai, desde que o governo do Estado entre com a sua parte. Porque falar é fácil, mas as partes não estão ajudando, não. Então, eu acho o seguinte, houve uma promessa do governo do Estado e do governo federal de ajudar na UPA, hoje ficaram 6 meses, 7 meses, a prefeitura bancando 1.900.000 por mês, porque o repasse não vinha de jeito nenhum. Depois, o governo do Estado pagou com atraso, mas pagou. O governo federal não tinha pago nada. Nada. Então, você fazer bonito, fazer ações politiqueiras para falar que o Hospital Regional vai vir para ajudar, ótimo. Tudo que agregar é válido. E é uma estrutura bem equipada, bem montada. E a saúde gasta muito dinheiro. É um investimento altíssimo. Nós estamos melhorando, igual o Lobo falou, cada vez nós estamos melhorando mais. A gente que é mais antigo na medicina, a gente já vê a evolução, quando nós começamos, como que nós temos agora. Agora, se o governo realmente der a mão para a gente, ótimo, vai ser maravilhoso o Hospital Regional. Se não for, vai ser o presente grego, porque o município não consegue, nem se quiser, ele não consegue bancar um hospital regional. Você quer acrescentar, doutor Antônio Lobo? Você falava disso aí, doutor Euro. Teve até o anúncio da expansão da maternidade do Nossa Senhora das Graças. Começou-se uma obra ao lado do Nossa Senhora das Graças, do governo do Estado, que anunciaram, fizeram investimentos e parou na metade do caminho, né, Padre? Se não houver promessa. Ficou só na promessa. O atendimento materno-infantil. Exato. E foi uma promessa de 8 milhões para ser feito. Começou, o hospital entusiasmou, começou a pôr recursos próprios, subiu o esqueleto lá, falou assim, vamos parar, que o dinheiro não chega, não. E não chegou. Então, é o seguinte, não acredite em coisa enquanto você não tiver com a verba na mão. Porque existe, por exemplo, vocês viram, todos os candidatos a governador falaram. A primeira coisa, saúde, não vamos parar nenhum dos hospitais regionais. Pimenta da Veiga, Pimentel. O que foi que aconteceu com os hospitais regionais? Todos, Sete Lagoas, Montes Claros, Governador Valadares, todos pararam. Vão ficar parados? Claro que não vão ficar parados, porque se ficar parado, vai ser um caos total. E outra coisa, vai ficar uma estrutura daquela parada, e daí? Para onde que vão os doentes, para onde que vai esse dinheiro que foi direcionado? Então, é o seguinte, é cobrar, o que o Padre Décio falou, vamos cobrar, porque não adianta promessa, época de política, época de eleição, não. Enquanto isso, a maternidade e o Nossa Senhora das Graças vai sobrevivendo com esse déficit aí de 500 mil mês, né, doutor? Com todas as dificuldades, mas o atendimento segue firme, né? Graças ao acolhimento dado pelos profissionais da saúde, muito devotados. Eu agradeço, eu voltei a trabalhar na maternidade agora em janeiro, é muito emocionante a gente ver a dedicação dos profissionais, as atendentes, as técnicas, as enfermeiras e aos colegas que ainda continuam se devotando a essa profissão. Verdade. A gente vai chegando ao final do nosso programa Ponto de Vista. Eu queria agradecer a Karina Fernandino, coordenadora de enfermagem da maternidade. Muito obrigado pelo atendimento, pelo chamado. Viu, Karina? Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Antônio Lobo, muito obrigado pela atenção conosco, a TV Câmara. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição.
Doutor Euro, muito obrigado pela atenção do senhor. E se não houver diálogo, se não houver união dos poderes, a coisa não anda, né? O que eu posso prometer, acredito que o Padre Décio também, na vez dele, vai falar, a gente unir e tentar fazer esse elo de união mais frequente entre o setor público e o setor filantrópico do Hospital Nacional das Graças, para que essas arestas sejam podadas. Padre Décio, muito obrigado pela presença. É por aí? Eu que agradeço, eu até brinquei com o Euro aqui, que você foi muito feliz que você trouxe aqui um médico de corpo e um médico de alma, né? E de uma forma ou de outra, o sacerdote, ele não só cuida do corpo, como também da alma. E eu acho que essa entrevista, ela chama não só o doutor Euro, mas a minha pessoa também a esse compromisso, né, de cobrar mais, de estar mais atento e de, principalmente, né, gerar esse encontro para que a gente possa trocar as ideias e descobrir os valores, né? E, principalmente, né, com a consciência de que isso aí é algo que nós fazemos pelo povo, né? E o que eu repito sempre quando eu estou lá no hospital, ou mesmo em qualquer outros hospitais, eu gosto muito da oncologia lá em Belo Horizonte, visito sempre, porque ali você só encontra anjinhos, você não encontra demônios ali, só anjos, né? E eu sempre, quando eu estou no hospital Nossa Senhora das Graças, é comum médicos e enfermeiros falar: ô padre, ore por mim. Além de orar por vocês, porque eu sei que o trabalho de vocês é nobre, porque é com o ser humano, né? Eu não só vou orar por vocês, mas também vou cobrar mais de quem pode, viu? Pode ter certeza. É isso aí. A você também que nos acompanha, muito obrigado pela participação no programa de hoje e até a próxima.